pessoal, vamos lá voltar que eu estava falando de estilos relacionados ao movimento, que relacionam aos movimentos que possam as questões de posição de supinação, né? Tem a clonação, as questões de defesa e supinação, né? Você vai intercalar movimentos que relacionam todo dia, questão do alongamento, a respiração, não é um diagrama, mas é um diafragma para relacionar aos vários estilos aqui, colocar alguns em destaques, por exemplo, o Kung Fu, que também significa em questão de Inshu, né? Que alguns falam que o Inshu e o Inshu está relacionado também foi criado por uma mulher, Inshu e Inshu, que o professor chamar de Kung Fu, significa virtude ou habilidade querida pelo esforço. Ou seja, sabemos que algumas podemos classificar que o esforço além da força máxima nossa. O esforço, sabemos que é o lazer esforçado, o tempo esforçado que eu coloquei. Ali tem um vídeo na rua ali, fazendo alguns exercícios cronológicos. Quando falo cronológico, ligado à acrobacia, é lógico que as questões de alguns fazem um tipo de acrobacias mais em níveis de patamares culturais. É bom sempre treinar na praia, para você, praia ou no tatame, fazer algumas acrobacias para você ter essa fobia. Então, o termo Kung Fu não era popular até a segunda metade do século XX, portanto, é raramente encontrado em textos antigos. Os camponeses chineses de Guangdong, né? Então conhecido como somente no final dos anos 60, os popularizou em virtude dos filmes de arte marcial, ok? Hong Kong, somente de Bruce Lee. Eu falei Bruce Lee brincando ali, Bruce Lee, gravidade esquelética, gravidade cultural. Só vou colocar atrás muitas coisas ouvindo em escola, né, com pessoas em questões disso. É como eu falei, que a maioria das vezes você escolhe um tipo de modalidade, em vez de você aperfeiçoar ela ou esforçar ou fazer diferença, você quer colocar consequências que já tem sobre a história, que houve patamares ligados à Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e outras questões importantes. Nós temos que ser uma pessoa representante da cultura. E a representação da cultura é como eu falei, como diz o próprio Manuel Sérgio Cunha, quem vai dar o soco, o chute, aí vai depender. Aí a pessoa vai saber muitas vezes quando vê você dando um soco, um chute, ou um alongamento, falar, aí eu conheço, é esforçado. Até sumô vai haver consequências relacionadas ao treinamento. Então, quando há meios de mediações ligados a um fogo importante, ligado a alguns termos ligados aos campos elementares, nos traz maneiras de nós analisarmos que entre os movimentos que possam relacionar entre o fogo, entre o vapor, a água, e que venha questionar que é lógico que entre patamares relacionados ao Kung Fu no século XX, coloca em destaque. É lógico que alguns colocam de Fu, né, em movimentos ligados a animais, né, aí coloca vários estilos, a técnica de Shaolin, com todo respeito ali. Aqui no Espírito Santo tem um lugar ali, um tempo ali que é um bom, né? Então, questão de budismo, né, em questão de italiano, o intermédio de um monge indiano também. Então, vamos colocar esse acervo. Tem um taekwondo, né? Taekwondo também comprei tempos atrás uma luva, estava treinando, por causa que muitas vezes tem muitas muralhas na cultura. Eu comprei uma luva de taekwondo e fui treinado em boxe. Aí muitas vezes a pessoa conceitua uma coisa que não faz e ainda se vai preconizar algumas patamares. Eu gostei, mas aquela luva do kickbox, aquela MMA, aquela oficial, meu Deus, até o mar me treme, hein? Acostumado, né? Né? Então, taekwondo é uma arte marcial que tem origem na Coreia, né? O taekwondo.
converteu-se no esporte com muito propagado. O Taekwondo significa caminho das mãos dos pés. Eu falei para toda a garotada na época, garotada jovens na época, que eu ficava falando sobre histórias das artes marciais, das lutas, falei que todas têm um termo de flexibilidade. Agora o que sempre tem alguns patamares que utiliza o Juge, regras, consciência moral. E sabe que a moralidade hoje é um departamento que nós temos que aprender a cada dia. Quem tem essa moral? Então, se eu dar um soco, um chute, é algo peculiar. A motricidade humana, ou seja, ela vincula o que? Um saber, isso os seus saberes, ok? É o punho interacionista. Então, tem que haver uma interação para ser um sujeito histórico, tem que ter uma interação, um diálogo entre o sujeito com o seu próprio corpo também, para ele criar movimentos, essa criatividade. Você tem alguns autores ligados à motricidade humana, também a Alemanha, o Unger, o Menel, e tem outro também, o Schnabel, ou seja, são alemães também que foram para Santa Catarina, como o Jack Junger. Alguns foram para Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, ali, é um campo de laboratório muito importante ali. Por exemplo, eu falei alguns autores aqui que ficaram em destaque no Brasil, como alguns que frequentam até hoje aquele laboratório lá que eu já fui. Então, o combate de Taekwondo se faz com equipamento especial, em proteção que cobre o torso, o capacete, né? Então, segundo as forças aéreas da Federação Mundial de Taekwondo, né? Então, vamos lá. Então, as técnicas, elas são as clássicas, né, do Taekwondo, usam muitas partes do corpo no combate, só pode copiar com o punho e o pé. Ou seja, você pode ver o punho aqui, ó. Então, são maneiras que nós vamos aprendendo, né, desses fatores. O judô é uma arte marcial, que estava fazendo aquele movimento, você segura, faz o movimento. Agora, estamos fazendo a postura de fazer movimento para fazer um trabalho. Eu tive experiência em questões de fazer um trabalho específico na área de força em algumas academias. Só você saber o gesto motor, que não é isolado da força, e o gesto motor não é isolado da força, porque a força também ela é incondicional. Você pode ver uma criança quando nasce, tá? Aquele ato, o movimentinho do braço, o olhinho. Então, é um ato que é reflexivo. Okay? Então, a arte marcial 1882, Japão, né? E também em questões sempre quando foi o Jiu-Jitsu, foi fundado por Jigoro Kano, em 1882, não ligado ao Mortal Kombat, as questões, mas também faz parte, apesar de ser uma arte marcial completa, né? Ligado também um esporte para o programa de Jogos Olímpicos, 1964, 64, 84, aí você calcula aí, quando depende, destaca também alguns livros, ok? Também que fizeram também o HAW, HAROIW, HAW. Você viu essa autora aí? HAW, taxonomia em séries iniciais. Então vamos lá, então os aspectos esportivos da taxonomia. Então homens e mulheres, né? O judô é praticado sobre esteiras especiais, chamado, né, também de tatames, que pode se dar da palha de arroz, coberta para lona de algodão sintética, aquelas formas antigas que nós colocamos, né, tipo de tapete. Composto, né, por casaco, calça, uma faixa, a faixa indica graduação de judoca. Ok? O impom é uma questão importante, você tem que derrubar o indivíduo, você tem que saber o decúbito dorsal e o decúbito ventral, derrubar ele. Tem um vazare, é lógico que não tem aqui no livro, mas temos que ter algumas experiências. Ligado também ao campeonato. Então, vamos lá. Então, o esgrima também, que é uma das minhas teses ligado também, que eu ficava discutindo, não sou especialista, que é uma das teses relacionadas também junto com o Taekwondo. Taekwondo e o Karatê e outras modalidades. O esgrima, eu falo que é todas as modalidades que ele coloca, porque tem que ficar assim, tipo a espada. Você, então, ou seja, vai trabalhar o tempo de reação. É um